Boa noite pra todo mundo. Sextou, minha gente. Mas antes da gente tomar aquela gelada, não, que tá frio de novo. Aqui em São Paulo é assim: muito calor, muito frio. Muito calor, muito frio. Então é dia de tomar uma tacinha de vinho. Mas antes da gente tomar aquela tacinha de vinho, primeiro, aquela curtida, aquele like pra mostrar pra mim que vocês gostam do conteúdo que eu crio aqui, que dá um trabalho danado. E segundo, vamos para os destaques da semana, minha gente. É engraçado, deixa eu botar aqui pra vocês. Pronto. Eu tava montando os destaques da semana e basicamente essa semana se resumiu a 4 coisas. Se eu pudesse falar essas 4 coisas, a gente fecha aqui o vídeo e vai embora. Brincadeira, a gente tem que assistir até o final. Mas a gente pode resumir a 4 coisas. Primeiro, o mercado se decepcionou com os estímulos da China que não vieram. As taxas de juros, pelo menos, que o mercado esperava que a China cortasse, ela não cortou no início da semana. Então, desânimo com a China. Segundo, PMIs fracos na Europa e nos Estados Unidos. Isso trouxe um ânimo para as bolsas. Terceiro, as falas do Jackson Hole hoje, que era a grande expectativa da semana, tanto do Powell quanto da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Americano e da Europa, respectivamente. Quarto, o IPCA 15 vindo acima do esperado aqui no Brasil e surpreendendo todo mundo. Eu vou botar um quinto aqui, que foi a aprovação do arcabouço fiscal no Brasil. Pronto, a semana se resumiu a essas 5 coisas que geraram volatilidade nas bolsas de fora e aqui do Brasil, com os temas específicos aqui do Brasil, obviamente. E pronto, foi isto, tá? Mas vamos lá, vamos entender parte a parte aqui. Nós tivemos, minha gente, a nossa bolsa se salvando, fechando no positivo, Estados Unidos fechando no positivo e Europa fechando no positivo. Estados Unidos e Europa, por conta dos P mais fracos que eu comentei com vocês e por conta das falas do Jerome Powell e da Christine Lagarde, que não trouxeram nenhuma surpresa no evento do simpósio de Jackson Hole, nem pro bem nem pro mal, tá? Brasil, porque a gente fica dividido, tá? Porque a gente tem a movimentação proveniente aí das influências que a gente tem dos Estados Unidos, menos da Europa, mais dos Estados Unidos, mas a gente também sente a China, que fechou no negativo, né? A gente também sente a China. Mas nós tivemos nossos motivadores internos, né? O principal deles de todos, o assunto fiscal em Brasília, aprovação do arcabouço fiscal, do CARF, que a gente vai falar já já. E já a China mesmo. Então, assim, a gente tem essas bolsas, essas regiões, né, Brasil, Estados Unidos e Europa, fechando no positivo por conta basicamente disso que eu comentei com vocês, e a China fechando no negativo por conta de basicamente isso que eu comentei com vocês. Em se tratando do dólar, nós tivemos uma realização aí nos emergentes, de um modo geral, do dólar, e na sexta, DXY, dólar subindo. Ok? Preocupações com recessão na Europa, preocupações com novas altas de juros por lá, apesar dos PMIs terem vindo fracos, ainda assim as falas dos membros do Banco Central Europeu, do Banco Central Inglês, ainda são bem duras, bem hawkish, como dizem no mercado, tá? Mas de qualquer forma, os emergentes, eles deram um suspiro de alívio, o peso mexicano com os motivadores dele e o dólar aqui com o que a gente já comentou, mas nós vamos aprofundar mais no próximo slide. Commodities, minha gente, minério de ferro descola completamente do desânimo da economia chinesa e sobe 6%, quase 7% essa semana, tá? E o petróleo realiza parte da sua alta aí mais perto, mas perto da alta que ele teve nos últimos um mês e meio, isso não passa de uma realização, ok? Bom, quando a gente entra aqui no gráfico, vamos recapitular aqui, ó. O nosso Ibov fecha no 115.837 e o nosso dólar a 4,87. Esse daqui é o gráfico do Ibov e esse daqui é o gráfico do dólar do mês de agosto. E eu marco de amarelinho a mercados, principalmente a gente que é emergente, acaba fechando no negativo. E, além disto, não sei se vocês se lembram, mas na segunda-feira era um mistério a aprovação do arcabouço fiscal para essa semana, porque o Lula tinha viajado para a África, para a reunião do BRICS, não tinha feito a reforma ministerial, nem anunciado nada disso, então não teria aprovação de nada no Congresso. Este era o cenário de segunda-feira. Por isso que a Bolsa fecha no negativo e o nosso dólar no positivo, ok? Quando a gente chega na terça-feira, bom, na terça-feira tivemos aí o anúncio, a reunião da Câmara
de que eles tinham uma expectativa de votar na terça-feira à noite o arcabouço fiscal, isso por si só já anima as bolsas. A nossa bolsa, né? Na quarta-feira, a gente teve a comemoração da aprovação do arcabouço fiscal, que foi na terça-feira à noite, com um texto melhor do que o texto que estava no Senado. Eu comentei com vocês isso no resumão. Também tivemos a aprovação do CARF no Senado, que é uma expectativa que o Ministério da Fazenda tem uma expectativa grande em cima desse projeto para arrecadar mais dinheiro, para conseguir liberar dinheiro para o governo gastar. Isto para que as contas fechem no final das contas, isto é positivo para o fiscal do país, então mais um dia de bolsa positiva, e a gente ainda teve um cenário externo na quarta-feira positivo, então corrobora duas vezes com a positividade da nossa bolsa aqui, que foi o quê? PIA mais fracos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O de serviços na Europa, inclusive, fica abaixo de 50, o dos Estados Unidos não, mas fica ali na beirinha dos 50, mostrando que finalmente serviços está desaquecendo, e isso há uma expectativa de que a inflação de serviços, que é a inflação pegajosa que os bancos centrais estão tentando combater, arrefeça junto. Então, nós tivemos positividade no cenário externo e positividade aqui no Brasil. Então, nós tivemos 2 dias de alta por isso. O nosso dólar, minha gente, depois do alívio fiscal que o país tem com a aprovação das pautas que estavam empacadas desde início de julho, né, no recesso parlamentar, o dólar sente um alívio, os estrangeiros desmontam parte da sua posição defensiva que era comprada em dólar. Inclusive, vale ressaltar que os estrangeiros nunca antes estiveram tão comprados em dólar, dado a desconfiança com a responsabilidade fiscal do nosso país. Então, com a aprovação do arcabouço fiscal, isso traz um alívio e o que acontece? A gente volta para patamares o quê? Pós-Copom. Porque lembra que a gente estava nos patamares daqui, por isso que eu deixei marcadinho esse Copom aqui para vocês. A gente estava aqui, veio o Copom, cortou os juros, diferencial de juros diminui, a atratividade do país diminui e o dólar muda de patamar e fica no patamar mais alto. Aí depois tivemos além de toda a preocupação com o fiscal do país que não andava, semana passada nem notícia disso a gente ainda teve todo o estresse dos mercados externos na semana passada, não sei se vocês se lembram bem. E isso muda o dólar de patamar. Só que com o alívio fiscal, o dólar ele volta para patamares pós-Copom. Ok? Ele volta para patamares pós-Copom e aqui permanece. Tanto que ontem e hoje aqui ele dá uma andadinha para cima e para baixo, mas acaba fechando no mesmo lugar. Ok? Bom, quando nós tivemos agora, então, ontem e hoje, nós tivemos, ontem, minha gente, nós tivemos dados fortes nos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram, mas pedidos iniciais de seguro-desemprego não arrefece e pedidos de bens duráveis, o núcleo veio forte. Hoje também saíram indicadores econômicos nos Estados Unidos, saíram os dados de Michigan, a expectativa de inflação aumentou e a confiança do consumidor está num patamar muito alto ainda, apesar de ter arrefecido, ainda assim segue no patamar alto nos Estados Unidos. São dados fortes. Mas o que pegou de fato foi a fala... Bom, ontem o evento do Jackson, o simpósio do Jackson Hole lá nos Estados Unidos começou ontem. Ontem já tiveram falas de 3 membros, se eu não me engano, do Banco Central americano e eles foram completamente divergentes. Um seguiu uma linha de, não, chegamos num patamar restritivo de dólar, de juros, de taxa de juros, é isso aí, daqui pra frente é queda. Aí uma outra pessoa falou, não, na verdade, a gente depende de dados, pode subir como pode cair. Aí um outro membro fala, não, na verdade eu vejo mais altas de juros. Então ontem, não ajudou em nada o mercado, né? O mercado ficou meio perdido em relação a essas falas, porque foram posicionamentos bem divergentes. Mostra que o Banco Central americano está com membros extremamente divergentes, cada um pensando de uma forma, né? Isso gera dúvidas no mercado, e quando o mercado tem dúvidas em relação ao futuro, quando as coisas estão mais incertas do que qualquer outra coisa, ele entra na defensiva. Por fim, hoje nós tivemos a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que era a grande fala esperada do dia, e no final das contas, minha gente, não teve nada demais. Ele não falou nada de que ele já não tivesse falado antes. O discurso dele ficou muito alinhado com o discurso dele no último FONC, que ele basicamente fala assim, olha, a gente vai depender de dados, tá? Existe abertura para novas altas de juros? Sim, vai depender dos dados. Se os dados vierem fortes, a gente vai subir os juros. Ah, mas os juros podem permanecer altos por mais tempo para controlar a inflação? Sim. O que ele traz, assim, que o mercado tinha algumas dúvidas pontuais se o Banco Central enxergava uma possível alteração de meta, a meta deles lá de inflação é 2%.
Aí o Powell fala, não, a nossa meta é 2% e ponto final, então tira essa dúvida do mercado. E ele também fala sobre a questão do juros neutro, que ele escorregou nessa parte do juros neutro e não respondeu. Esse foi o ponto. O que é juros neutro, para quem não sabe? É um juros, é uma taxa de juros que o país tem, em que essa taxa nem estimula a economia e nem encolhe a economia. Por quê, minha gente? Vamos lá. Aula 3 aí que eu soltei para vocês da série de mercado financeiro. Mas vamos lá. Se os juros, se a inflação do país está subindo, você sobe os juros para que o dinheiro naquela economia fique mais caro e você desestimule a economia para que a inflação caia. Então, você põe os juros altos. Ah, não, a economia tá ruim demais, tá lenta e tal. Você corta os juros para o dinheiro ficar mais barato naquela economia e aquela economia crescer e junto dela cresce a inflação. Então, assim, tem os juros altos e os juros baixos. Só que tem uns juros no meio do caminho aqui, que é algum número X, que ele nem estimula a economia, nem encolhe a economia. Que juros neutro é esse? E começou uma discussão no mercado financeiro sobre qual é o juros neutro dos Estados Unidos. Será que o juros neutro dos Estados Unidos subiu? Caiu? E existia uma expectativa que o Jerome Powell comentasse sobre isto. Qual seria esse número? O mercado queria saber esse número. E se esse número fosse, se o Banco Central Americano enxergasse esse número como um número mais alto, isso poderia ser uma posição hawkish. Um número mais baixo, uma posição dovish. Então, o mercado queria saber. O Powell escorregou nesse assunto e não respondeu. Então, isso ficou no ar, tá? E o Powell falou, assim, vale lembrar que ele reforçou sobre o núcleo da inflação dos Estados Unidos precisa arrefecer, que é o núcleo da inflação, o núcleo do PCE e o núcleo do CPI, que a gente acompanha lá. Então, ele trouxe um peso maior para esses indicadores, que provavelmente vão gerar mais volatilidade quando eles saírem, caso venha muito fora do que o mercado espera. E o mercado de trabalho, que ele reforçou que o mercado de trabalho precisa ceder. O que é o mercado de trabalho ceder? Menos vagas de emprego no payroll, taxa de desemprego subindo, menos vagas abertas na oferta de jobs, tá? Vale lembrar, minha gente, que todos esses indicadores praticamente saem na semana que vem. Então, semana que vem, ponderem que vai ser há uma expectativa de uma semana de alta volatilidade por conta disso, tá? Mas assim, no fringir dos ovos foi mais do mesmo. Inclusive, a minha operação hoje, eu opero dólar, para quem não sabe, nem opero dólar aqui no Brasil. Minha operação hoje foi basicamente essa interpretação de que ele falou mais do mesmo. Foi ali que eu consegui me resolver no dia, né? Mas, de qualquer forma, então assim, a fala dele foi mais do mesmo. Houve muita volatilidade no mercado durante a fala dele, até um pouco depois. O mercado não sabia se interpretava como uma fala muito hawkish, ou se falava, não, na verdade ele falou mais do mesmo, ou então não. O mercado ficou naquela tentando interpretar demais a fala do Powell e no final das contas ele entendeu que foi mais do mesmo. Não trouxe novidade, não trouxe nada que pudesse estressar os mercados. Os mercados dos Estados Unidos acabaram, inclusive, positivando depois dessa interpretação. Acalmaram, recuperaram parte das perdas, inclusive fecharam a semana no positivo, como eu mostrei pra vocês. E aqui, a gente praticamente passou o dia... Sim, então teve esse simpósio que eu comentei com vocês, tá? Que gerou volatilidade no mercado, mas no final das contas trouxe a tranquilidade de volta pro radar. E o que precificou hoje na nossa bolsa? Porque a nossa bolsa hoje fecha no negativo, diferente das bolsas dos Estados Unidos. O nosso IPCA 15, tá? O IPCA, esse reflexo da bolsa aqui nosso na sexta-feira é proveniente do IPCA 15. A nossa inflação aqui, ela surpreendeu positivamente, ela veio bem maior do que o mercado esperava. E assim, minha gente, não foi por causa de transportes. Porque o que o mercado esperava? Porque com esse ajuste que a Petrobras fez da gasolina, isso iria se refletir. Eu até comentei que o Boletim Focus revisou o IPCA para cima por causa disso, porque isso ia se refletir na inflação e pronto. Só que no final das contas não foi transporte o culpado do nosso IPCA, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, pra gente passar rapidamente como a gente sempre faz, o nosso... tá aqui. Era esperado 0,17 para o mês, veio 0,28. E no anual era esperado 4,3, veio 4,24. Então veio realmente bem maior do que o que a gente esperava. E na hora que o indicador, vamos lá, na hora que o indicador saiu, poucos segundos depois o mercado abriu. O dólar refletiu imediatamente para baixo. Por quê? Bom, se a inflação veio muito mais alta, talvez o Banco Central não precise cortar tanto juros, assim, na velocidade em que ele pretende, ou já tinha gente especulando cortes maiores do que o Banco Central já havia prometido pra gente, que era de 0,50. Logo, o diferencial de juros não vai ficar tão ruim no curto prazo, então vale a pena investir no Brasil, dólar para baixo. Essa foi a primeira reação. Culpa de quem? Culpa do transporte. Beleza, legal. Só que na hora que a gente olha o indicador, minha gente, a culpa não foi do transporte. Na hora que a gente olha aqui, ó, se eu vou direto no transporte aqui, ó, o transporte,
ele sai de 0... Ai, aqui tá ruim pra mim. De 0,83, se eu não me engano, 0,63 para 0,23. Não foi. Parte do aumento da gasolina da Petrobras já está nessa apuração do IPCA, não é o valor todo ainda, mas parte já está, mas não foi ele o ofensor. Quem foi o ofensor? Quase todo o resto. Habitação subiu, artigos de residência subiu, transporte não. Saúde e cuidados pessoais subiu um monte, despesas pessoais subiu, educação subiu, tudo subiu, praticamente tudo subiu, nem foi transporte. E o que é importante aqui? Quando o mercado... Outra coisa, na hora que o mercado entendeu que na hora que a gente pega esses dados e faz o cálculo da inflação de serviços, a inflação de serviços caiu. Nessa hora o dólar volta. Por quê? Porque a inflação de serviços, que era onde o Banco Central estava de olho, não só aqui, como no mundo inteiro, essa arrefece, tá? A inflação de serviços, ó, ela cai de 0,30 para algo próximo, deixa eu trazer para cá que fica mais fácil de eu ver. Aqui, ó, de 0,36 para 0,13. Então, a inflação de serviços, ela arrefece de fato. Então, olha só, vejam bem, nós temos uma inflação acima do esperado, que o ofensor não foi transporte e que serviços foi bem. Então, é um dado complexo de se analisar, ok? E, por fim, a difusão aumentou. A difusão que estava em 46% dos itens foi para 50% praticamente. Ou seja, a inflação se tornou este mês, neste dado, nesta apuração, mais espalhada. Inflação mais espalhada é mais difícil de controlar. Então, difusão quanto mais alto, pior. Então, de novo, nós tivemos um dado mais forte, que não foi por transporte, foi por vários itens que a gente conseguiu ver aqui na tabelinha, foi por vários itens, e não foi por serviço arrefeceu. De qualquer forma, essa inflação acima do esperado assustou o mercado. E a nossa bolsa caiu, tá? E a nossa bolsa reflete uma inflação acima do esperado. Ou seja, não podemos esperar aí cortes acima de 0,5 base points, conforme o Banco Central do Brasil havia prometido, tá? Então, tivemos uma inflação de serviços boa, tivemos uma difusão pior, tivemos um dado de inflação acima do que o mercado esperava. A bolsa não gostou e reagiu negativamente. E isso é o fator principal que fez a nossa bolsa fechar no negativo. E o nosso dólar segue a movimentação dos emergentes. Se a gente olhar todos os emergentes hoje, eles no final das contas subiram, desceram e fecharam bastante estáveis, ok? Dos emergentes, ok? Bom, então é isso, minha gente. Eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da análise do IPCA 15. Se vocês olharem o restante do relatório, que eu não vou me delongar aqui, mas o relatório é público, é só sei lá e olhar. Se vocês olharem, a gente vê que em todas as cidades subiu, que eu sempre olho Recife, né? Porque Recife nunca arrefece, coitada. Mas todas as cidades subiram. Enfim, tem todas as explicações por que a habitação foi tão alta, né? O preço da energia elétrica subiu. Preço de taxa de água e esgoto também subiu, enfim, dá pra dar uma analisada legal lá. Fato é que a inflação subiu em vários itens, não foi em transporte, ok? E isso fez a nossa bolsa pesar. De qualquer forma, a nossa bolsa fecha a semana no positivo e o nosso dólar fecha a semana no negativo. E eu desejo pra vocês agora um ótimo final de semana. Descansem e até a agenda da semana que vem. E se atentem à agenda, tem muita coisa pra acontecer na semana que vem. Beijo e boa sexta-feira. Tchau!